Olá, amigos, bem-vindos ao canal da Casa do Caminho para mais um podcast falando sobre Espiritismo. Dia de Finados. Essa data tem por objetivo principal para poder relembrar, a memória dos entes queridos que já partiram, bem como rezar pela alma deles. Hoje a conversa vai ser sobre uma reflexão sobre esse dia tão importante para o mundo. Participe! Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe. Para explanar esse assunto tão importante, hoje eu conto com a presença da Dona Maria Elisa e a Paulinha Alvernós. Bem-vindas. Obrigada. Um bom dia a todos. Obrigada. Junto conosco também aqui o seu Cândido. Bom dia, gente, tudo bem? E vamos então iniciar esse bate-papo, O que significa o Dia dos Finados para o mundo e para o Espiritismo? Começamos então com o seu Cândido. Explica um pouquinho para nós. Tá bom. Para o mundo, a gente observa que ainda existe uma cultura muito forte do ir ao túmulo aonde a pessoa foi enterrada. Para o mundo ainda prevalece a cultura de levar flores, de limpar aquele ambiente, aquele local e ter um momento ali de reflexão sobre a passagem daquele ente, para matar a saudade. Tá? Para o Espiritismo é muito mais do que isso, porque quando olhamos esse dia pela ótica espírita, compreendemos que o Espiritismo, ele nos diz que o Espírito ele é imortal. E sendo o Espírito imortal, não existe então a perda da morte. Então a compreensão ela é mais ampla. A gente entende que é uma separação momentânea. E que o amor que nos une quando estamos vivos cria laços indestrutíveis, tá? E esses laços permanecem depois. E que podemos nos conectar a qualquer momento, não necessariamente só em dia de finados, tá? Mas quando estamos em casa, quando estamos em qualquer lugar, de dia, de noite, não necessariamente só em 2 de novembro, mas sempre é um momento de relembrar e de ter as lembranças positivas daquela existência. Uma breve introdução, tá? Nós passamos. Meus amigos, este dia em que vamos comemorar logo na próxima semana, dia 2, é um dia que faz referência aos desencarnados, principalmente para que possamos lembrar deles, para que essa lembrança esteja mais fortemente ligado do nosso coração ao coração daqueles que partiram. Por isso, os nossos pensamentos, a nossa lembrança, sem exceção, é preciso que sejam pensamentos de respeito, de paz, de carinho, seja qual for a condição deste que partiu, seja um ente muito amado do nosso coração, ou seja até aquele a quem nós não guardamos tão boas lembranças por fatos passados. Mais ainda o Espiritismo nos ensina a que enviemos a ele pensamentos de amor, pensamentos do desejo de que estejam bem, pedindo, através do pedido a Deus, que os bons espíritos possam estar ao lado deles, encaminhando-os para um lugar bom, para um lugar onde possam ter condições de refletir também e de aprender um pouco mais sobre a vida e a morte. Finados é um dia de
pensamentos, né? De tu dedicar os pensamentos àqueles que já partiram, né? E dentro da ótica espírita, a gente entende que não tem partida, não há uma despedida, né? É um até logo, até breve, né? Vamos retornar, nos encontrar logo em seguida. Então, o finados é um dia que serve para nós de reflexão, de saudade. E aí a proposta espírita nos traz outras ideias, que não só essa da despedida, desse momento tão doloroso, né? Porque só essa experiência com a morte, ela é humana. É nós que temos esse apego à matéria, né? Por quantas vezes a gente tem um ente que está doente, que está em estado de sofrimento, mas a gente reza pedindo a Deus para que ele fique, não para que ele melhore, seja a maneira como for para que ele melhore, né? Porque muitas vezes para aquele espírito a despedida é o melhor, a partida é o melhor, né? O desencarne propriamente dito. E a gente fica ali apegado, querendo que ele fique aqui, não vai embora, né? E prolongando por vezes o sofrimento, porque aquele espírito está entendendo, ele está recebendo essa energia e ele vai se agarrando a um fio que não existe mais, né? E às vezes, né, Paula, é tão importante neste momento, o momento da conversa do perdão, da conversa dos dias bons que passaram juntos, né? Pedir esse perdão para que as rusgas que houve durante a vida que não ultrapassem junto, né, com a morte daquele corpo, que aquele espírito já possa partir liberado disso, né? E aí a gente para pensar um pouquinho sobre o que a gente estava falando antes, de transformar essa data, que é um feriado nacional, numa oportunidade de reconciliação com aqueles que a gente ainda está em adversidade no caminho. E usar essa data em prol daquele que partiu. Então, usa para fazer um almoço lá na casa com os filhos, com os primos, tios, avós, aqueles com quem a gente está com dificuldade. E reunidos, façam uma oração, uma prece e enviem esse pensamento a esse ente que partiu. Ele com certeza vai receber e com certeza vai se alegrar muito mais, porque está percebendo que aquilo que quando a gente está lá na erraticidade, a gente tem uma outra percepção da vida, né? Todos lá estão na torcida para que a vida ande no progresso, na marcha do progresso espiritual e humano, né? Então, eles receberem essa homenagem, eles vão estar entendendo que o humano que habita em nós está evoluindo, né? Eu gostaria também de comentar que eu percebi que o foco aqui está muito de acordo com o que realmente a doutrina nos fala, que é a imortalidade da alma, tá? Então, a pátria verdadeira do espírito é no plano espiritual, na felicidade, tá? Então, quando existe um planejamento de uma família que será construída, ali naquele ambiente familiar estão provavelmente muitos desafetos, tá? E que momentaneamente, por um período de tempo, vão encarnar para aprender a se amar, a se perdoar, a conviver. Então, a vida prossegue sempre em ambos os lados, tá? Então, quando o espírito cumpre a sua missão aqui, ele parte. Mas nós continuamos com a nossa missão de nos perdoar, de nos entender e de amar. E gostei muito dessa colocação, Paulinha, assim, de que esse dia de finados, acho que foi a Elisa também que falou, é aquele dia que, se ainda existe, acho que foi o termo rusga que foi usado por uma das duas aí, né? Se ainda existe uma rusga, que seja aquele momento do perdão, sabe? Olha, ficou alguma coisa para trás, perdão. Porque o objetivo dessa vida, e a gente conversava antes aqui, é que nos amemos, nos perdoemos enquanto estamos na caminhada. Porque a cultura, de uma forma geral, os meios de comunicação idolatram sempre quando alguém partiu e aí ele vira santo, tá? Então, o eu te amo ou me perdoa, ele tem que ser dado antes, em vida, para que quando a partida aconteça, aquele espírito possa seguir o seu desenvolvimento, a sua evolução. E não tenhamos, ao contrário,
talvez futuros obsessores, porque se houve o ódio, se houve a raiva, tá, poderá haver ali, ela vai junto, né? São sentimentos que andam juntos, né? Amor e ódio andam lado a lado, né? Aqui, para chegar no ponto de ser um sentimento de raiva, de ódio, tem que ter havido amor. Em algum momento, nessa ou outra existência, experiência, tem que ter havido amor, né? Para que se torne... Não existe o do nada eu olhar para uma pessoa, olhei para Maria Elisa agora e te odeio. Não existe essa caminhada, né? Tem que ter existido um sentimento para que ele chegue a esse ponto. E a gente consegue fazer essas transformações, né? À custa, claro, de muito evangelho, muito estudo, muito autoconhecimento, né? Transformação de sentimentos mesmo, né? A gente vai mudando os nossos comportamentos para conseguir. Se ainda não está no estágio de, bom, eu tenho a minha rusga contigo, eu não posso conviver ainda, mas eu posso endereçar uma prece. Eu posso fechar os meus olhos, pedir a Deus, pedir a Jesus que me concilie ainda, me permita a conciliação ainda nessa caminhada com essa pessoa. Para não ter que acontecer aquilo que tu falasse, João. Morreu, virou santo. Ah, mas ela era tão boa, eu gostava tanto dela. A gente teve um desentendimento e não conseguiu se acertar. Então, a gente cabe por etapas, né? Faz uma prece pedindo para que Deus coloque no teu coração a possibilidade, né, de te reconciliar, que dê a oportunidade da vida de haver um reencontro para que esse perdão aconteça e que auxilie esse irmão com quem tu tem dificuldade também de ter essa vontade no coração dele nascer. Paulinha, agora me lembrei de uma coisa, que nós somos eternos estudantes da casa, né? E hoje nós encarnados aqui nos comunicamos através da voz e até com os nossos ouvintes, nossos internautas. Mas os espíritos se comunicam através do pensamento. Então, por isso que no dia de finados vale aquela máxima que a gente fala a respeito da prece. Se fores fazer uma prece, que seja sincera, que seja com um pensamento focado de amor, de sentimento puro. E assim é o dia de finados. Tá? É aquele momento em que eu consigo conversar, entre aspas, com o meu ente querido, tá? Através, não da voz, através do pensamento, emitindo essas ondas, tá? Que se deslocam pelo fluido cósmico universal. Eu não gosto de usar essa palavra, mas não me vem outra, né? Indo, sabe, aos pontos mais longínquos, porque o pensamento, ele vai ao infinito. E esse espírito, esse ente querido, aonde ele estiver, ele vai receber a nossa mensagem de amor ou de perdão. Então é muito importante o pensamento, saber que a gente pelo pensamento, ou então, muitas vezes, através da noite, desse desprendimento que a gente tem quando dorme. Este é um momento também que o nosso espírito vai ao encontro desses entes queridos, matar a saudade, se isso lhe for permitido, muitas vezes, esse encontro, né? Cabe também a gente lembrar, né, João? A gente aqui fala do espiritismo, da ótica do amor. Então, a gente professa sempre, enaltece esse lado do amor. Mas o óbvio precisa ser dito. Se eu endereçar também àquela pessoa desencarnada um sentimento de raiva, de dor, de ingratidão, esse sentimento também vai chegar. E esse espírito vai sofrer. E aí entra o processo da obsessão. Porque começamos, então, emanamos um sentimento desagradável, seja ele qual for, em direção àquele espírito. Em algum momento esse espírito se liberta e consegue perceber isso, ele pode se tornar o nosso obsessor. Aquela pessoa que nos persegue e que a gente vem na casa espírita para pedir que ela seja afastada de nós. Então a importância da gente reavaliar tudo aquilo que a gente emana como pensamento e sentimento, né? Então quando vem aqui na casa espírita e as pessoas olham pra gente assim, essa aí é espírita, é cheia do mimimi, tá sempre amando todo mundo, gosta de todo mundo. Não, é porque a gente já observou, né? E a gente já conseguiu compreender
a diferença entre emanar um sentimento bom e um sentimento ruim. A gente recebe aquilo de volta. É o influxo da vida, né? Ele se dissipa no fluido cósmico universal e vai e volta. Então, se eu emano amor, se eu tento me relacionar de uma forma amorosa com tudo e com todos, eu também vou receber aquilo. E aquele que desencarnou, ele está no outro plano, mas ele também está recebendo. Então, é essa a importância sempre de a gente tentar a reconciliação ainda em vida, quando não possível, orem. Orem para que ela seja feita, essa reconciliação, em algum momento. Pensam que basta um pensamento para que a gente tenha aquele espírito junto. Isso talvez seja possível, se Deus o permitir. Muitos dos espíritos que desencarnaram com algum momento, em pouco tempo, vamos dizer assim, ele pode estar ainda entre nós, ainda não encontrou o seu caminho. Daí a razão maior ainda de nós orarmos por ele. E muitas pessoas já me perguntaram, mas a gente não pode acender uma vela, a gente não pode orar em casa, né? Pode sim, pode orar em casa, em qualquer lugar, como já foi comentado, porque o que vai nos conectar é o pensamento. E não é por eu estar orando na minha casa para este ente querido, que ele vai ficar preso ali, que ele vai ficar na minha casa, como às vezes as pessoas pensam, agora ele vai vir e vai ficar aqui. Não é assim que acontece. Nada acontece sem que o Pai o permita. Então, a oração pode ser feita em qualquer lugar. Posso botar uma vela? Pode, mas o Espiritismo não usa essas práticas exteriores. A luz que nós enviamos não é da vela, não é a vela que vai iluminar o caminho, mas é o amor, o desejo do bem que nós estamos enviando para ele. Então, tudo é possível, meus queridos amigos. Podemos orar sempre, em qualquer lugar, enviando nossos pensamentos. Fizeram uma pergunta a Kardec, e isso está lá no livro O Céu e o Inferno. Eu posso orar, um familiar pode orar lá no túmulo, na hora do sepultamento? Ele disse, pode. Até vou ler aqui para vocês a resposta dele. Se tens vontade de orar, ore, e ore bastante, pedindo o amparo de Deus, para que teu amado se libere das coisas da matéria e vá ao encontro do seu lar espiritual, porque o túmulo não deve ser morada de ninguém. Então, a resposta dele está aí. É esta a resposta espírita. Gostei muito desse local da morada que você... Quero pegar esse gancho aí, porque durante milênios, tá, a gente foi criado sempre com uma cultura onde o espírito ou a pessoa em vida que fez coisas boas vai para o céu. E aquela pessoa que não foi tão boa, que ainda está num processo de aprendizado e de caminhada, não aprendeu ainda a fazer todo o bem necessário, ou como a gente diz, fez o mal, praticou o mal, essa está condenada ao inferno. Então, aí eu gostaria de chamar a atenção para o Espiritismo, tá? Que é o Consolador prometido, tá? Que é digamos assim, a pessoa, a entidade, a filosofia que vem revelar, e revelar é por tirar um véu mostrando a verdade. Então o Espiritismo vem nos dizer, já comentei, que o Espírito é eterno, sabe? Que não existe a morte. E quanto ao local, que é esse o gancho que eu queria pegar, sabe? Não existe nem o céu, nem o inferno, mas existe o local aonde o espírito está numa faixa vibratória, numa sintonia
e que aqueles irmãos vão conviver, digamos ali, se ajudando a evoluir. E o melhor exemplo assim que me vem em mente agora, por ser um filme já, e muitas pessoas conhecerem também através do livro, é o nosso lar. Então, as pessoas com os seus defeitos, elas precisam melhorar, elas são encaminhadas a um hospital, a um educandário, sabe? A alguma cidade, alguma colônia aonde exista uma sintonia. Então, o espírito ele não vai para o inferno, por assim dizer, tá? Ele vai para locais aonde ele vai continuar, aonde a misericórdia de Deus vai se manifestar. E aí a evolução dele vai acontecer. Se ele errou, como foi comentado, vamos rezar para que ele entenda os erros. Lá, neste local, ele também está sendo orientado, ele vai ter o médico, ele vai ter o psicólogo, ele vai ter todo o tratamento. Se foi um usuário de álcool, de drogas, ele vai ter todo o tratamento para compreender o que aconteceu e buscar na próxima encarnação mais uma oportunidade, porque Deus eternamente está nos dando oportunidades, e a reencarnação, que é um véu desvendado, revelado pelo Espiritismo, nos dá esse consolo. E a doutrina espírita ela é consoladora. Ela vem nos mostrar o porquê muitas vezes dos nossos sofrimentos, por que estamos passando por determinadas dificuldades aqui, porque erramos em vida passada. A Elisa acho que já fez um ganchinho aqui, ela quer falar. Já fiz exatamente com esse fato de a doutrina ser consoladora. Também muitas pessoas pensam, o espírita não chora, as pessoas, os familiares morrem, o espírita não chora. São frios. Porque o espírita, ele já entende. Com certeza nós estudamos muito e aprendemos algumas coisas que o Espiritismo nos ensina, principalmente nesse aspecto que estamos tratando hoje. Mas nós choramos e choramos muito, porque Deus nos dá esse direito de sentir a falta do nosso amado, de orar, de chorar por aquela falta, aquela pessoa que está indo momentaneamente, né, Paula, como já foi dito, né? Momentaneamente nós choramos sim, mas sem desespero. Essa é a diferença, porque nós entendemos que faz parte do amor de Deus essa partida. E para não ter esse desespero, né, essa dor tão profunda quando se perde, diz para as pessoas que tu ama agora. Que tu ama. Diz o quanto tu sente saudade, faz questão de estar junto sempre que possível. Por que é que uma família consegue se reunir sempre quando há um velório? Todo velório há uma grande quantidade de pessoas. E às vezes quando é um aniversário, não, mas eu não vou lá porque eu não me dou muito bem com fulano. Exato, não vou mas ela convidou. Mas se morreu, vai todo mundo. Vai todo mundo. Eu não sei qual é o tempo aqui. Pode falar. Tem uma historinha, um filme, né? Onde um senhor, ele estava morando em um outro país, em outro local distante. E a família, filhos, netos, todos estavam longe. E aí ele mandava mensagem de aniversário, mas convidando para ir. Nunca podiam, eu trabalho, é isso, é reunião. E aí passou-se um tempo, aí no final de ano, ele preparou uma peça, vamos dizer assim. Ele mandou uma carta comunicando o falecimento do senhor fulano de tal, que era ele, né? Os filhos todos foram para lá e foram recebidos por quem? Na Câmara Mortuária, que era a sala muito bem ornamentada, pelo pai, por aquele que os aguardava cheio de saudade. Foi um susto e uma alegria. E assim, esses exemplos que nós temos que trazer à nossa mente, né? E botar em prática, né? É fazer questão de ser presente, não dar presente, estar presente na vida das pessoas.
né? Fazer esse momento de reunião, de aproximação, né? Que a gente falou, que o amor é um sentimento que reúne a todos sempre, né? Então, eu quero aproveitar esse gancho que vocês pegaram do choro e falar um pouquinho dessas lamentações, porque dia de finados todo mundo quer lamentar e chorar em desespero. Pensamento agora contando essa historinha, né? É engraçado. Meu filho saiu do Brasil, foi morar fora e para estudar, para trabalhar. Eu tenho saudade, né? Mas eu não choro convulsivamente, copiosamente, ótimo. em desespero. Por que é que quando alguém simplesmente me disse até logo, eu vou me desesperar? É essa a diferença do espírita. Nós temos a certeza do reencontro. Que quando o filho viajou, na verdade, a gente não tem a certeza de que ele vai voltar. A vida é um fluxo. Tanta coisa pode acontecer, tantas... para que haja partidas, né? Para a pátria espiritual. A gente, então, ele partiu, mas não tem certeza. Mas a gente não entra em desespero. A gente acredita e confia que o melhor vai acontecer. Ele vai passar 1 ano, 2 anos, ou vai continuar trabalhando, mas vamos nos rever em algum momento. Porque quando a questão é a despedida, o desencarne, a gente não pode ter essa certeza. Então, se a gente transforma esse olhar, verdade. né? Olha só, tem mais uma historinha para contar. Nós podemos entender o desencarne a partir dos nossos amores, como nós vamos acompanhar, como a Paula vai acompanhar o seu filho lá no embarque, numa viagem, num transatlântico, seja lá onde for, mas no mar, né? Então tá ali no cais, abanando, tchau, né? Vai aquele barco, aí de repente sumiu o barco, tá tão longe, a bruma do mar já esconde. Quer dizer, não vemos mais aquele ente querido, né? Mas ele está lá longe, está. Assim são os nossos amores, os nossos entes queridos, amores ou não, né? Porque não são só os amores que partem todos, às vezes os desafetos, como já foi falado. Todos vão, mas estão em algum lugar. E quanto mais nós queremos que eles estejam bem neste lugar, nós vamos emitindo as nossas vibrações de amor, de paz, de respeito, enfim, rogando a Deus pela paz e pela harmonia dessa vida que continua em outra dimensão. Eu, de minha parte, aqui já faço a última intervenção, dizendo que esse culto aos mortos, ele vem de milhares e milhares de anos, desde a época que morávamos nas cavernas, né? Mas que felizmente a humanidade e o espírito evolui de forma permanente até que alcance um dia a perfeição. E hoje aqui, escutando cada uma das opiniões, a gente pode ver quão consoladora é a nossa doutrina, que hoje já nos faz compreender que a morte não é a separação para sempre, mas é aquele até breve, como bem foi exemplificada, do filho que foi para um passeio, para uma viagem. Olha, nos encontramos, depois, quando tu voltares, né, a gente vai matar a saudade. Então que fique esse consolo da doutrina, que muito bem nos explica o que é essa partida. Da minha parte, muito obrigado pela paciência de todos. Eu agradeço também, acho que já foi dito que nós gostaríamos, sempre muita oração, muito amor, meus irmãos. Muito obrigada por hoje. Que as nossas palavras tenham alcançado o coração de tantos irmãos, né, necessitados de esclarecimento, de uma palavra consoladora, da busca, né, desse não desespero. Então que a gente possa ter alcançado um grande número. A vida continua. Né? A vida sempre continua. E aqueles que já partiram, né, que vão estar acompanhando aqueles que vão ouvir as nossas palavras, que recebam o nosso carinho, a nossa amizade e o nosso pedido de que sejam atendidos nas suas necessidades. E assim a gente agradece. Muito obrigado pela oportunidade. Então vamos ficando por aqui, queridos amigos. Eu quero pegar
esse convite que a Paulinha, essa ideia que a Paulinha deu, de trazer para essa data do Dia dos Finados, essa união, um almoço em família, para lembrarmos juntos, num momento de oração, e unirmos, né, os entes queridos que já foram, pedindo para eles muita luz, muita paz, que eles realmente vão adorar essa oração e a união das famílias, né? E vem estudar a doutrina espírita, né? Isso mesmo, vem estudar a doutrina espírita com a gente, conosco. Então, compartilhe essa mensagem, deixa o like, se inscreva no canal. Vou deixar aqui para vocês nossa agenda virtual e esperamos vocês sábado que vem. Um bom feriado a todos.